do dia. Pamela, quais são as repercussões na arena política? Então, Nicolas, Tarcísio, os intergalácticos, como é que está a análise aí dessas pessoas sobre o que aconteceu? Eles falaram alguma coisa sobre a prisão do Gilson? Não falaram? Conta para nós aí. Ó, já vou adiantando aqui de antemão, vou fazer o trabalho de olhar e checar, mas assim, até o momento em que eu entrei nesta Tá vendo? live, não tinham Hum? mencionado nada a respeito do que aconteceu com o Gilson. Eu vi o Ciro Nogueira, tá? Ciro Nogueira, Ciro Betts postar e falar que essa delação tinha que ser anulada do Mauro Cid, comentando a respeito desse absurdo. O restante ficou em profundo silêncio. O Nicolas, ainda ontem, na questão da Veja, ele postou a capa depois de um certo horário que todo mundo já tinha postado, e assim, meu amigo, é melhor você postar, porque eu fui lá, né? Fiz uma postagem lá, coloquei um print do jornal o Globo, que tem pessoas, né, muito soltando coisinhas ali no jornal o Globo, outras soltando também ali na Veja, e eu vi a manchete onde o próprio Globo denunciou o silêncio dos apoiadores do Bolsonaro a respeito do julgamento. Eu fui lá e coloquei, falei assim, beleza. Ano que vem que vocês vão precisar do Bolsonaro subindo no palanque com vocês, aí vocês vão colar na imagem dele de novo. Aí depois dessa postagem, depois de algum tempo, veio o Nicolas colocando a capa da Veja. Ponto para ele, que fez o que tinha que. É básico que ele tinha que fazer, demonstrar apoio. Ainda na tribuna, um pouco mais à noite, um pouco mais para o fim da tarde, ali para o início da noite, ele lembrou que ele é bolsonarista porque ele usou esse termo na tribuna, né? Falando lá na Câmara dos Deputados. Ponto para ele também. Mas Tarcísio, quieto, ele fez uma postagem no Instagram dele falando a respeito de uma obra dele em São Paulo e ele citou assim, enquanto eu era ministro do Bolsonaro, tananã, né? Mas não citou sobre o caso Bolsonaro. Agora eu vou trazer uma pimenta nesse assunto para eu poder é, passar a bola para vocês. Mas acontece que é o seguinte, no final de semana que passou, Bolsonaro passou o final de semana no Palácio dos Bandeirantes, aqui na casa do governador Tarcísio, em São Paulo, né? O que ele ficou fazendo este final de semana com, assim, Bolsonaro estava munido de segurança até os dentes, andou pela Faria Lima, ficou lá com o Tarcísio no final de semana e ele recebe quem? Recebe Michel Temer. E Michel Temer foi o responsável por fazer o media training do Bolsonaro para as oitivas ali no Supremo Tribunal Federal. Ok. Guardem essa informação que eu estou falando para vocês. Passou o julgamento, passou lá as oitivas, né? Bolsonaro entrou amistoso, Alexandre também entrou amistoso. Foi um clima, foi um clima tranquilo, vamos assim dizer, ali durante a oitiva. Esperava-se até que, de repente, dependendo do que o Bolsonaro falasse, por muitas pessoas esse era o desejo, que ele saísse dali até mesmo preso no dia em que ele deu seu depoimento. Mas isso não aconteceu com a graça de Deus, ele está bem, está seguro, está na casa dele. Agora vem um fator aqui. Saiu a revista da matéria, a matéria da revista Veja ontem e a revista da edição hoje com a capa do Mauro Cid falando que ele mentiu. Ok? Agora, há pouco, à tarde, saiu mais uma matéria falando dos bastidores de como foi o encontro lá de Bolsonaro com o Michel Temer. A coluna do Robson Bonin, onde eu vou pegar aqui e vou ler para vocês. O interlocutor que passou essas informações para o Robson Bonin falou o seguinte: parece piada, né?
disse assim: antes de falar com Moraes, Temer deu um recado a Bolsonaro sobre Eduardo, seu filho, né, que está lá nos Estados Unidos. O seu filho está lá nos Estados Unidos falando mal do Supremo Tribunal Federal. Isso não ajuda você, disse ao capitão, né? Disse ao Jair. E ele entendeu. Foi a terceira vez em que Temer atuou para evitar conflitos entre Moraes e Bolsonaro. A primeira foi no episódio da carta divulgada no 7 de setembro de 2021. A outra foi antes de um ato que poderia resultar em prisões diante de ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ato aqui em que o Moraes que o Temer, né, intermediou, refere-se ao evento do dia 25 de fevereiro de 2023, 24, desculpa, na Paulista. Foi bem naquela ocasião da Embaixada da Hungria, enfim, aquela coisa lá. E aí, continuando aqui, o Robson Boninho diz o seguinte: o acordo de paz que garantiu um depoimento tranquilo e até marcado por afagos do capitão ao ministro não vai evitar uma condenação no Supremo, mas ajudou a melhorar a situação de Bolsonaro, né? Esta pessoa aqui que trouxe essas informações ao Bonin acompanhou a missão pacificadora de Michel Temer. Aí saiu a matéria da revista Veja e falando que o Cid mentiu, botando basicamente por água abaixo toda a delação premiada que ele acordou junto ao Supremo, né? Então, a gente tem aqui a situação do seguinte: sai a matéria, vem a repercussão das mentiras do Mauro Cid a respeito da sua delação. A gente não tem nem tempo de colocar esse assunto no hype. No dia seguinte, vem a prisão do Gilson. E a condução coercitiva de Mauro Cid à Polícia Federal para entregar o celular onde consta a conta do Instagram, a suposta conta do Instagram, que forneceu as mensagens à matéria da Veja. A revista Veja, fontes de bastidores aqui, vou falar igual a Daniela Lima e a André Sadi agora. Fontes de bastidores que eu posso afirmar para vocês, diz que está tranquilíssima com relação às informações prestadas e a conta qual conversou com a coluna ali a respeito das informações do Mauro Cid. Porque eles têm plena convicção de que sim, era o Mauro Cid, através daquela conta, e a revista diz que está tranquila, se resguardando já juridicamente. Então, assim, essa intermediação de paz que se diz de Michel Temer entre Moraes e Bolsonaro, ela vem para quê? Ela vem, né, para atenuar a pena do Bolsonaro? Não, não. Michel Temer está encabeçando uma frente chamada Movimento Brasil, de governadores democráticos que fazem parte dos governadores democráticos ali de uma frente ampla para equilibrar a polarização política, o cenário político, tá? Em 2026. E aí, quem consta esse grupo? Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, tá? Então, são esses governadores quais, né, o Michel Temer encabeça esse movimento chamado Movimento Brasil para 2026. E aí, hoje mesmo sai uma outra matéria, né, aquelas matérias bem plantadinhas, dizendo que o Bolsonaro está assim, super está aceitando já a possibilidade de uma chapa Michele Tarcísio. E aí eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. A galerinha do mercado financeiro, né?
a galerinha do mercado financeiro está, sim, fazendo campanha a céu aberto pelo governador Tarcísio de Freitas. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Inclusive que eu postei agorinha aqui. Esse senhor aqui, o senhor Café com Ferri, né? O Ferri, não sei como é que pronuncia, mas ele é um liberalzinho rocambole, né? E aí ele tá aqui, ó, fontes broadcast, Tarcísio recebe recados de que Bolsonaro estaria disposto a apoiá-lo com Michele sendo vice, né? O grande visionário aí, o Café com Ferri, que faz previsões políticas muito bem acertadas. Ele acerta todas, gente. Incrivelmente, ele acerta, assim, olha, todas as que ele faz, ele acerta. Só que não. Todas as previsões desse cara são furadas, completamente. E aí ele tá aqui, né? Já tem alguns dias. No dia do julgamento do Bolsonaro, da oitiva do Bolsonaro no Supremo, ele postou Tarcísio com Michele vice. Ele colocou assim, no dia que o Bolsonaro estava lá, dando seu depoimento no Supremo. Hoje ele solta essa, porque ele tem aí uma fonte, tem essa fonte da matéria mesmo, onde diz essa conversa aí no broadcast, né? E aí, olha que legal aqui. Um patrocinado que aparece pra gente no Instagram, né? Aqui a Delink patrocinando com café, junto do Café com Ferri, um efeito T, o efeito T, né? Assinatura que vale mais que o MBA, política, dinheiro e acesso em tempo real, o efeito T. Quero entrar no efeito T, clique aqui, saiba mais. Vamos ver de que efeito T ele está falando aqui? Eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Olha o efeito T que ele está fazendo aqui. Meu amigo! Meu Deus! Meu amigo! Mas o que é isso? Isso é tão brega. O que é isso, Tarcísio? O que é isso, Tarcísio? Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, aqui, meu, se a galera do mercado financeiro está apoiando o Tarcísio, eu vou aqui já de antemão falar para vocês, automaticamente eu estou contra. Entendeu? Contra. Eu, Pamela, não vou fazer campanha. Entendeu? Não vou. É isso mesmo, membro. Seja meu inimigo. Seja meu inimigo, que as coisas vão ficar bem loucas. Eu acho. Vai aí, Esparta. Fala aí. Eu acho que o Tarcísio, Caiado, Zema, essa galerinha tucana, os sucessores do PSDB, porque o PSDB hoje não existe mais praticamente, aí tiveram que se espalhar por outros partidos, né, para ter alguma relevância política. E o MBL, que é o PSDB Kids, né, essa galerinha nunca vai ter o meu voto e terá sempre minha campanha contrária a eles, tá? Eu voto nulo porque é tudo a mesma coisa. Colocar Lula ou colocar um tucaninho. Aliás, quem governa hoje o Brasil efetivamente não é o Lula. O Lula faz as burradas dele na economia e tal, faz essa política externa imbecil. Mas quem governa o Brasil, quem está administrando o Brasil hoje, quem está à frente aí do regime autoritário, é essa galerinha tucana. Ou a gente esquece dos laços de ministros do STF que estão adorando aí o sistema judiciário chinês com os tucanos, né? Então, assim, não engana não, é tudo a mesma coisa. E se for esses candidatos aí, vote consciente, vote nulo. E outra, lá vem essa molecadinha aí, esses baitola aí, querendo se fazer de amigo. Amigo é a PQP, tá? MBL aí, membros, vocês não são amigos de ninguém, cara. Vocês são inimigos, né? E não tem que abrir partido nenhum, porque psicopata não pode ter partido, né? Vamos lá. Eu desejo todo o Bolsonaro mundo para vocês. pro Tarcísio. Nem se o Bolsonaro pedir voto para o Tarcísio, eu voto no Tarcísio.
Eu vou mandar uma real aqui para vocês. Se for Tarcísio e Lula, ó, evidentemente eu não vou trabalhar, fazer campanha para o Tarcísio, e tampouco também vou fazer campanha para que as pessoas votem nulo. Eu não sou idiota e eu não tenho deficiência de caráter para pedir para que as pessoas façam esse desserviço para a sociedade. Eu acho que as pessoas têm que escolher um e carregar o peso das suas escolhas depois, porque não escolher não lhe dá o direito de mais tarde falar assim, o problema é teu, não votei. Você que é um lixo de não votar, né? Agora sim, como os nossos colegas do MBL fizeram em 2022, eu não farei isso. Só que quem votar no governador Tarcísio Gomes de Freitas vai votar sabendo quem ele é. Na moral, vai votar sabendo a quem ele serve, para qual agenda ele governa. E aí eu já trago para vocês aqui, falo de antemão. O governador Tarcísio de Gomes de Freitas, ele é um baita de um tecnocrata que está transformando São Paulo num polo de influências externas, diga-se de passagens, Fórum Econômico Mundial, organizações das Nações Unidas, China. agendas da China, ONU. São Paulo virou tudo, menos São Paulo, sabe? E vou além. Nós temos hoje aqui no estado de São Paulo, cidade inteirinha dominada por facção criminosa, vulgo PCC. E isso está acontecendo sob o guarda-chuva do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que está a um fio de trocar o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Tá bom? Tá bom para vocês? Guardem bem o que eu tô falando aqui para vocês. Ele vai desligar o secretário e sabe-me lá Deus quem ele vai colocar, se não for, ainda digo, se não for uma indicação de algum dos ministros do Supremo que ele venha colocar aqui na Segurança Pública de São Paulo. Parabéns. É só o que eu digo. Parabéns pro governador. Aqui a gente fala, ele enche a boca para falar nos podcasts dele aí, que a segurança no estado melhorou por conta dos números, não sei o quê, e que ele tá falando igualzinho o Lula. E que o cidadão que acaba tendo o seu celular roubado, ele não tem essa percepção de melhora. Claro que ele não vai ter essa percepção de melhora. Não foi no teu carro que jogaram uma pedra, estouraram um vidro para roubar o celular que tá ali. Não foi. Todo mundo em São Paulo anda com o celular do bandido, que é o celular velhinho que você põe no bolso e o seu, você, sei lá, anda com ele dentro do cu pro bandido não te roubar. Entendeu? Essa é a situação que a gente anda em São Paulo. Essa é a situação. Eu não pego uma rodovia mais sozinha. Não ando porque eu tô com medo. Eu tenho medo. Tenho medo de sair da minha cidade aqui para Sorocaba. Tenho medo porque a insegurança tá comendo solto aqui. Mas é tranquilo, não sei o que. Não é, não. E as coisas não melhoraram. E saiu um dado estatístico ontem que a gente tem 463 policiais militares presos. Eu acho que a gente está com mais policial militar preso no Romão Gomes, acho que é Romão, não sei o que, lá na capital, do que traficante de alto escalão das facções presos aqui nos presídios em São Paulo. Tá tudo descalibrado. Então, quem votar, vai votar sabendo. Eu estou em São Paulo, Phelps está em São Paulo, quem mais aqui está em São Paulo? O Alex está em São Paulo, o Pimpolho, o Luciano, essa semana que passou, foi agredido num assalto. Bateram nele. Então, gente, o Marcos está em São Paulo. Pergunta para as pessoas que estão aqui se a sensação de segurança para essas pessoas mudaram. Então as pessoas vão saber que o problema que se estende não só em São Paulo, mas que se agrava por todo o país, que é a questão da nossa segurança pública, não vai melhorar na mão de um tecnocrata, porque tecnocrata quer saber de reduzir custos a qualquer preço e transferir todas as responsabilidades que são do Estado para entidades privadas, que são entidades, muitas das vezes, de organismos internacionais que estão conectados com a realidade do povo.
Tudo isso em nome de uma agenda de sustentabilidade, de uma agenda ESG, de uma agenda verde. Poxa, vai pagar, velho, na moral, sem brincadeira. Eu não faço campanha para esse tipo de gente, porque eu não vou fazer campanha para o George Soros. Eu milito contra isso a minha vida inteira. Não vai ser agora que eu vou abaixar as minhas calças para a organização não governamental internacional vir aqui e governar o meu país.